Olá, tudo bem com você? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre procrastinação. Você sabe o que é procrastinação? Você faz isso no seu dia a dia? Vamos lá, eu separei aqui para vocês que eu vou ler o que é procrastinação. Pro quer dizer à frente. Crastinatus, por sua vez, significa de amanhã. Então é uma curiosidade, né? Significa apenas pela tradução que é prolongar uma situação. Você prolonga as situações da sua vida? Por que você prolonga essas situações, né? O que te motiva a prolongar situações na sua vida? Deixar para depois? Ah, vou fazer amanhã, vou começar aquela dieta na segunda-feira. Ah, eu vou visitar aquele parente lá que eu gosto. Sei lá, semana que vem, quando eu tiver uma folga, quando eu tiver um tempo. Ah, eu vou arrumar aquele quartinho lá de bagunça no domingo. Enfim, e isso vai se tornando hábito e quando você vê, você procrastina situações do dia a dia, diariamente, com frequência, né? E o que isso pode causar no indivíduo que faz procrastinação, né? É a procrastinação em si, que é deixar situações para depois, eles nos causam frustração, insegurança, a sensação de incapacidade de fazer as coisas. E por que muitas das vezes, mesmo tendo essas emoções, né, esses sentimentos de que eu não sou capaz de fazer determinado trabalho, determinada tarefa, e isso causa uma frustração muito grande e mesmo com essas emoções, o indivíduo ele continua a persistir na procrastinação, porque às vezes a procrastinação ela é um hábito e a pessoa ela não conseguiu nem identificar que ela faz isso no dia a dia, né? Ela deixa de fazer um exame periódico não porque ela tá procrastinando, mas na cabeça ela cria uma justificativa para ela não fazer aquele exame periódico porque ela não tem tempo. Eu tô trabalhando demais. E aí no dia a dia ela nem se dá conta que ela tá procrastinando sim, às vezes cuidar de si, cuidar até da própria saúde, né? E como que a gente pode melhorar esses sintomas, né? Que no caso é a frustração, a incapacidade por conta da procrastinação. Inicialmente, né? E de primeira a gente tem que identificar que a gente está procrastinando, né? E como que a gente identifica, né? Que a gente está fazendo isso? Com a reflexão, né? É parando e identificando o que eu deixo de fazer, por que eu deixo de fazer e entender se isso realmente é procrastinação. E aí a gente precisa gerenciar as nossas emoções frente a isso, né? Enfrentar os problemas, porque muitas das vezes a procrastinação ela é um efeito, ela é um comportamento do qual a gente quer se proteger de alguma emoção. Então a gente deixa de fazer algo porque aquele algo que a gente está deixando de fazer vai nos causar um sentimento de dor, de angústia, de tristeza. Então a gente deixa para lá, eu vou fazer outro dia, quando tiver melhor, quando eu tiver tempo, né? Mesmo que as justificativas não sejam emotivas, tipo, eu vou deixar de fazer algo porque aquilo vai me trazer dor, a gente acha uma outra justificativa mais plausível para o nosso consciente falar assim, tá tudo bem, mas inconscientemente a gente está procrastinando porque algo nos causa dor, nos causa o incômodo e a gente não quer estar vivenciando o incômodo. Então a gente precisa entender, toda vez que eu deixar algo para depois, procrastinar, eu preciso entender o sentimento que aquela situação está me gerando e por que eu tô deixando de fazer aquela situação. Aquilo me gera uma emoção? É uma emoção de dor, de angústia, de sofrimento? Então eu vou ter que trabalhar isso. E a gente precisa nomear, a gente precisa entender aquela emoção, nomear aquela emoção e entender se aquilo é realmente uma procrastinação ou não. Porque muitas das vezes, no nosso dia a dia, na correria, a gente realmente deixa coisas para fazer no outro dia, na outra semana. E isso não é um problema em si, né? Esse deixar para depois, ele é normal na nossa vida. O problema é quando isso se torna um hábito e esse deixar para depois, ele está envolvido com algo que nos traz uma angústia. E aí deixar para depois é prolongar o tempo que eu vou me expor àquele momento de dor, né? Então a gente precisa entender se isso é ou não uma procrastinação. E aí outra forma da gente também trabalhar isso é visualizar a gente como a gente quer estar no futuro. Planejamento.
Muitas das pessoas, elas não se planejam na vida. Desde algo simples, que é algo do dia, então hoje eu vou acordar tal hora, eu vou fazer tal coisa, tal hora eu tenho que estar em tal lugar, hoje a minha produtividade vai ser dessa forma. E entender que dentro desse planejamento pode haver também coisas não planejadas que vão interferir naquele dia e que a gente também vai precisar estar pronto para atuar, sem entrar em ansiedade ou frustrações, porque coisas aconteceram de formas momentâneas na qual não estava no nosso planejamento. Mas o planejar o futuro, se visualizar no futuro, também faz com que a gente consiga entender esses sentimentos a longo prazo. Porque às vezes a gente não olha para o futuro porque a gente tem medo do que o futuro nos aguarda. E aí, a gente tendo medo do que o futuro nos aguarda, a gente nem planeja, a gente deixa a vida levar, né? Não tem gente que fala, deixa a vida me levar, e vive nisso, e isso causa uma angústia. Por quê? Porque ela não sabe como ela vai ser daqui 1, daqui 3, daqui 5 anos. Então, planejar, seja o seu dia de hoje, seja a longo prazo, é muito importante para que você consiga se organizar, entender suas emoções, entender o que você espera de si própria para um curto, médio e longo prazo. E faça planos que incluam esses imprevistos, como eu já falei, né, que eu acabei adiantando um pouco. Entender que os imprevistos, eles são normais e que talvez a gente deixar de fazer algo aqui, que a gente estava no nosso planejamento para fazer algo que veio de imprevisto emergencial, não significa que eu estou procrastinando o que eu estava fazendo, mas que eu estou dando uma atenção momentânea para algo emergencial. Mas isso também tem que estar dentro de uma compreensão de um planejamento a curto, médio e longo prazo, que esses imprevistos eles vão acontecer. E como que você vai reagir a isso, né? Talvez não deixar o que você está fazendo para fazer aquele emergencial, entre aspas, que talvez possa ter uma aparência emergencial, e terminar o que você está fazendo, ou não, eu preciso deixar o que eu estou fazendo e dar atenção focada naquilo que surgiu como imprevisto. Então, é esse gerenciamento que você também vai ter que aprender a lidar no dia a dia. E faça uma coisa de cada vez, né? Às vezes a pessoa que procrastina muito, que tem frequências diárias até semanais de procrastinação, são pessoas que querem abraçar o mundo. É aquelas pessoas que querem resolver tudo de todos, que no trabalho é aquela que surgiu tal coisa, ela pega, fulano falou que tá com problema, eu vou resolver, o filho chorou, eu vou dar colo. E aí a pessoa ela não consegue fazer nada direito. Por quê? Porque ela não consegue gerenciar nem o que ela tem que fazer, né? Por quê? Porque ela foca em tudo, menos nela. Um dos comportamentos do procrastinador é isso, é querer abraçar o mundo, resolver tudo do mundo e de todos, e deixar de focar nele mesmo, né? Então, um dos pilares que o procrastinador ele precisa começar a refletir, entender e gerenciar é isso. O que eu tenho que fazer, e entra de novo o que a gente já falou sobre o planejamento, que é muito importante, e criar passos. Quais são os passos que eu preciso criar para que eu consiga desenvolver as minhas atividades? Seja minhas atividades no trabalho, seja minhas atividades como esposa, minhas atividades como mãe, como membro de um grupo, não importa, né? Você vai ter que criar, vai ter que dividir as suas tarefas, né? E aí, dentro dessas divisões, esses planejamentos vão com certeza gerenciar sentimentos, às vezes, de angústia, de frustração, de sentimento de que você não dá conta, sentimento de que você não está sendo capaz de executar determinada coisa, que te ofertaram como um serviço, como uma nova proposta de vida, enfim. E aí, se mesmo assim você identifica que com esses recursos de reflexão, compreensão, planejamento no seu dia, você ainda está tendo muita dificuldade e você está procrastinando demais situações que te causam muita dor, angústia e até cobrança de si próprio, é importante você procurar um profissional que vai contigo olhar as suas dores, olhar as suas dificuldades do dia a dia e fazer uma análise de qual é a melhor forma de você trabalhar em cima disso, para que esse sofrimento, essa angústia, essa incapacidade que você acaba sentindo no dia a dia, ela se torne algo mais leve e que você, com esse gerenciamento,
planejamento e esse planejamento do seu dia a dia, você consiga procrastinar menos, assumir mais responsabilidades no sentido de olhar para o seu sofrimento, olhar para aquilo que você está procrastinando, mas que te causa dor, te causa angústia, e aí você consiga trabalhar isso de uma forma positiva, para que você assuma a responsabilidade sobre a sua vida, seus sentimentos, suas emoções, para que você se torne protagonista daquilo que a sua vida te propõe, daquilo que você constrói no seu dia a dia. Espero que o conteúdo tenha sido bacana para você. Se você gostou, deixe um like, comente. Se tiver dúvidas, pode me chamar no direct. E se quiser, pode encaminhar para um amigo, para uma amiga que você acha que esse vídeo vai ser bacana. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!